Pois bem, galera, é um prazerzaço estar ao lado de vocês para tratarmos, a partir de agora, da exigibilidade de conduta diversa e das suas causas excludentes. Por exigibilidade de conduta diversa, nós entendemos aqueles aspectos inerentes a uma expectativa que todos nós temos em relação ao fato das pessoas deverem agir de acordo com as regras sociais. Importante que lembremos, primeiro, são 3 os elementos da culpabilidade: a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e agora a exigibilidade da conduta diversa. Quando falamos sobre imputabilidade, falamos a exaustão sobre o critério biopsicológico. Quando falamos sobre a potencial consciência da ilicitude, falamos a exaustão daquela questão relacionada à capacidade de conhecimento. E quando falamos da exigibilidade de conduta diversa, vinculamos essa situação muito à capacidade de autodeterminação. A capacidade que a pessoa tem não só de entender, porque isso está vinculado à potencial consciência da ilicitude, mas a capacidade que a pessoa tem de determinar-se de acordo com as regras legais, com o comportamento social esperado de todos nós. Diante disso, é importante nós também salientarmos que, como resultado do afastamento desta inexigibilidade de conduta diversa, nós reverberaremos no afastamento da culpabilidade. Não à toa, o artigo 22 do Código Penal elenca a nós todas as causas excludentes da inexigibilidade de conduta diversa. Vejam o que diz o artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punido o autor da coação ou o autor da ordem. Importante que a gente entenda, são 2 essas causas excludentes. A primeira delas é a coação moral irresistível. E a segunda é a estrita observância à ordem legal de superior. E é importante nós analisarmos cada uma delas. Coação moral irresistível. Acho até salutar que nós coloquemos o conceitinho aí na tela. É o constrangimento para que alguém faça ou deixe de fazer alguma coisa. A pessoa é constrangida, é, como o próprio nome nos diz, moralmente constrangida. E é importante que ela é, dada a gradação desta coação, ela é irresistível. Não há a possibilidade de ser feita oposição em relação a ela. Ainda nesse conceito na tela, é justo, portanto, que o sujeito ativo não seja punido diante de uma, e eu quero que vocês gravem isso, ameaça séria, grave e irresistível. O grande exemplo que a gente tem, e é importante quando nós analisamos a coação moral irresistível, que nós lembremos do fato típico, primeiro elemento do conceito analítico, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. É necessário que nós lembremos das 4 excludentes de ilicitude ou antijuridicidade: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de um direito. E por quê? Para que nós não façamos confusão entre as excludentes do fato típico e as excludentes de antijuridicidade com a coação moral irresistível. E a segunda
E a segunda excludente que nós temos é a obediência hierárquica, cujo conceito será posto na tela. É a causa de exclusão da culpabilidade motivada pela prática de infração penal por subalterno, em decorrência de ordem não manifestamente ilegal emitida por superior hierárquico. Vejam que obediência hierárquica está associada ao subalterno que cumpre uma determinação do seu superior. E essa determinação do seu superior não é manifestamente ilegal. E aqui eu faço um parênteses. Se for obviamente ilegal a manifestação do seu superior, ele não tem a obrigação de cumpri-la, porque esta ilegalidade por si só exclui a obrigação quanto ao seu cumprimento. Agora, se ele cumpre uma determinação do superior, naquele contexto fático, não há ares de ilegalidade nessa manifestação. Se num momento posterior ela reverbera em um crime, ele estará isento de pena por conta da obediência hierárquica. Importante que se frise, a coação moral irresistível, que eu disse que é séria, grave e irresistível, está vinculada, por exemplo, à ameaça a um parente. Nós temos e tivemos em muitas circunstâncias a questão do sequestro de parentes de gerentes de agências bancárias para que eles fossem até a agência e extraíssem de lá valores ou até facilitassem o acesso dos roubadores. Nesse contexto, e muitas são as discussões por conta dos elementos, se isso é estado de necessidade ou coação moral irresistível, isso depende das circunstâncias. No que diz respeito à obediência hierárquica, o superior do policial, por exemplo, determina que ele vá cumprir o mandado de busca e apreensão, ou que ele vá cumprir um mandado de prisão. E há o cometimento de um crime por parte do superior. Naquele contexto, nós responsabilizaremos o superior, responsabilizaremos o inferior, mas ele estará isento de pena por conta dessa obediência hierárquica. Tranquilo, galera? A principal dificuldade que nós temos, a distinção entre estas causas excludentes e as excludentes especialmente de ilicitude ou antijuridicidade. Nós temos um bloquinho onde eu falo especificamente sobre isso e especificamente em relação ao estado de necessidade são tratados lá os seus elementos a fim de facilitar esta compreensão. Tranquilo, galera? Foi um prazerzaço estar ao lado de vocês. Valeu, abraços, sejam felizes, tchau!